Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu queria fazer um exercício aqui para saber que se aquelas palmas elas foram para mim ou para o Senhor. Porque se foi para o Senhor, elas foram muito fracas. E se foi para mim, eu não sou digno delas. Então eu queria que você aplaudisse ao Senhor. Chamaram um pastor e aonde falaram, vamos aplaudir a vida dele, não é para ele, é para o Senhor, amém? Então sempre quando nós aplaudimos e glorificamos um homem de Deus, um homem que, uma pessoa que é usada pelo Senhor, não é por ele, porque ele não merece nada, é para Deus, amém? É para aquele que tem sustentado a sua igreja. Quem é a igreja do Senhor diz amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz hoje, especialmente porque você está aqui nessa noite, amém? Muito feliz pela sua vida de estar no meio de nós nessa noite. Nessa noite nós vamos participar do pão, e nessa noite também nós vamos ter o batismo nas águas. 7 irmãos passarão pelas águas nessa noite, morrerão para o mundo e ressuscitarão com Cristo, e terão o privilégio de partilhar o pão com você, amém? Também vão participar da primeira ceia deles e participar da última ceia do ano aqui na nossa comunidade, amém? Então é uma noite muito especial, é uma noite de festa, é uma noite de alegria, é uma noite de você glorificar o nome de Deus, é uma noite de você dar glória a Deus, é uma noite de você dar amém, é uma noite de você bater palma, é uma noite de você sorrir e se alegrar, amém? Nós vamos falar hoje sobre o terceiro capítulo da série que nós estamos ministrando, a escolha. Então, hoje é o capítulo de número 3, amém? Semana que vem nós vamos encerrar com o capítulo de número 4. Domingo passado, em nosso capítulo de número 2, terminamos dizendo que somos apenas mordomos de Deus, e que Ele nos entregou um começo perfeito para gerarmos e multiplicarmos as suas riquezas. Então, tudo que Deus coloca nas tuas mãos, tudo que Deus separou para você, tudo aquilo que Ele deixou com você é riquezas. E Ele deixou o melhor, Ele deixou um começo perfeito na sua vida para que você multiplique aquilo que Ele deixou contigo. Em Colossenses 3, 23, 24 diz assim: tudo quanto fizeres, fazendo de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Ou seja, é a Cristo o Senhor que estáis servindo. Por isso que eu disse para que você aplauda, porque se for para o Senhor, você pode glorificá-lo com mais intensidade, porque tudo que nós fazemos em prol do Senhor. Eu servo ao Senhor e você serve ao Senhor, amém? Irmãos, nós precisamos entender, estamos falando disso já, essa é o terceiro domingo, nós vamos entender sobre o princípio da mordomia cristã. Porque se nós não entendermos, nós seremos péssimos mordomos, e seremos péssimos mordomos de Deus. Não seremos péssimos mordomos do homem, mas seremos péssimos mordomos de Deus. E não queremos ser servos mau e negligentes. Quem aqui gostaria de ter servos, empregados negligentes e maus? Ninguém, né? Ninguém. Nós queremos ter sempre servos e empregados, ou funcionários, ou colaboradores, seja o nome que você dá. Nós queremos ter o que eles como a excelência, e eu não tenho dúvida de que da parte de Deus é a mesma coisa, amém? Por isso nós precisamos aprender o que é ser mordomos cristãos, amém? Hoje no capítulo de número 3 nós vamos falar do DNA da generosidade. Anota aí, do DNA da generosidade, hoje trata o capítulo 3. Então João 12, de 1 a 8, abra sua Bíblia aqui, os irmãos acho que vão projetar aqui, você que não tem Bíblia acompanha aqui. João 12, a partir do versículo 1. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceu-lhe um jantar,
e Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que esse bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. E Jesus lhe respondeu: deixa em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim vós nem sempre tereis. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Que a revelação contida nela fique claro, Senhor, e seja forte nas nossas vidas nessa noite. Amém? Glória a Deus. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui a dádiva de Deus, ou seja, aquilo que Ele nos dá, ou os donativos de Deus nas nossas vidas. Tudo que nós temos, irmãos, habilidades, talento e tudo mais que você pensar, você recebeu de Deus. Tudo que nos mantém vivo, recebemos de Deus. Temos o ar que respiramos e não pagamos por ele. Temos uma mente e também não pagamos para tê-la. Então tudo que você tem de mais precioso, todas as suas habilidades e todos os seus talentos, você recebeu de Deus. Ou seja, é uma dádiva dele, é uma dádiva de Deus, né? E de suma importância, nós reconhecemos que tudo vem de Deus e volta para Ele. Porque uma das coisas mais difíceis é nós reconhecermos que nós não temos nada, nós não sabemos nada, nós não fazemos nada, e tudo vem de Deus. Tudo o que tem sobre a minha vida, tudo que de gracioso, tudo que eu possuo, vem de Deus. Ou seja, não é nada meu. Então quando eu reconheço que é dele, e de que tudo vai voltar para ele, eu passo a ter uma perspectiva do que é ser um mordomo fiel na vida ou na presença dele. Agora eu te faço uma pergunta: qual é o DNA da generosidade, né? Nós vamos ver 3 aspectos que Jesus nos ensina sobre generosidade. Primeiro aspecto, anota aí: o inimigo da generosidade é o egoísmo. Se nós temos a convicção do novo nascimento e que em Cristo fomos regenerados, então nós temos o DNA de Deus, porque Cristo é Filho de Deus Altíssimo, amém? Amém. Cristo é Filho de Deus. Ele foi feito homem de carne e ossos e sangue, de dores como eu e você, e foi enviado para a terra. Então o DNA dele não é humano. Cristo foi filho de Maria e não de José, porque José não teve participação nenhuma. Cristo foi filho de Maria, enxertado no ventre dela, no útero dela, pelo Espírito Santo. Então o único DNA que Cristo tem é o DNA de Deus. José não foi pai de Jesus. José não foi pai de Jesus. Jesus teve uma mãe terrena, mas o DNA de Jesus sempre foi e é o DNA de Deus. E se Deus, né, se nós somos regenerados em Cristo, então o DNA que corre nas suas veias, o sangue que corre nas suas veias, é do DNA de Deus. Então você tem que entender que você é filho de Deus, e o DNA que está aí é o DNA de Deus. E Deus, Ele é um Deus generoso, pois nem o seu próprio Filho único Ele poupou. Ou seja, Jesus é o fruto da generosidade de Deus. Então, ou seja, você tem um DNA que corre nas suas veias aí, da maior generosidade de alguém, maior generosidade que você possa imaginar, porque você tem o DNA de Deus. A generosidade de Deus foi tão grande que Ele não poupou o único filho. Talvez você tenha 2, 3, 4, 5, 6, não importa quantos filhos você tiver, se você puder poupá-lo, com certeza você vai poupar. Deus não, Ele tinha um só, e a generosidade dele não permitiu que Ele poupasse o filho dele por mim e por você, amém? Vamos entender que Deus está no controle de tudo. Em Lucas 18, Jesus interage com um jovem rico, e em Lucas 19,
ele interage com um fariseu rico, que foi Zaqueu, né? E você deve saber o desfecho dessas duas passagens. Em Lucas 18, quando ele interage com o jovem rico vira as costas para Jesus e simplesmente ele vai embora, porque Jesus falou: se realmente queres andar comigo, vende tudo que tem, dá aos pobres e siga. O que ele fez? Ele virou as costas. Mas já em Lucas 19, quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, né? Zaqueu resolveu vender tudo, dar aos pobres e ressarcir aquelas pessoas que eles tinham roubado ou que ele tinha roubado. Ou seja, o que é impossível para o homem é possível para Deus quando nós reconhecemos Deus no negócio. Nesses dois casos, o assunto tratado é dinheiro, Lucas 18 e Lucas 19. Mas Jesus, ele não valoriza o valor financeiro. Jesus valoriza a generosidade. Ele não perguntou para Zaqueu quanto é que Zaqueu ia dar, quanto é que Zaqueu ia devolver, quantas 4 partes, quanto Zaqueu você tem, qual é a sua fortuna, você vai dar quanto para os pobres, você vai restituir quantos para aqueles que roubou. Não, ele não quis saber o valor, ele quis saber da generosidade do coração de Zaqueu. Aí ele disse assim: hoje houve salvação nessa casa, pois esse homem também é filho de Abraão. Mas você não vê isso ele falando para aquele jovem rico. Você não vê ele falando que houve salvação na vida daquele jovem. Sabe, irmãos, nós vamos entender que o que Jesus valoriza na minha vida é a sua e a minha generosidade. E essa generosidade, você já tem esse DNA, ela já corre nas suas veias. É por isso que nós estamos falando de escolha, porque você tem que decidir uma hora qual o caminho que você vai andar. Em João, que nós lemos lá no 12, 5, 6, nós vemos o quê? Que Judas fala: por que esse perfume não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Mas ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, e costumava tirar o que nela era colocado. Então, ou seja, nós vemos aqui uma pessoa que ela decidiu andar, seguir a Cristo, mas ela não decidiu servir a Cristo, ela não decidiu ser generoso. Ou seja, Judas aqui ele estava incomodado com a extravagância daquela mulher, ou seja, pela generosidade extravagante dela diante de Jesus. Porque ele não estava interessado com os pobres, pois ele estava roubando os pobres. E nós vemos que o egoísmo entrou no coração de Judas pela extravagância de Maria. A extravagância do homem, ela incomoda a frieza do coração daqueles que não são generosos. Por quê? Maria pegou o salário de um ano. Salário de um ano, eu não sei quanto você ganha, mas no mínimo, se você ganhar aí R$1.000 por mês, que é o salário mínimo, se você ganhar R$1.000 por mês, o salário de um ano seu vai ser R$12.000. Então Maria pega o salário de um ano e ela joga aos pés de Jesus. Ela joga de uma maneira que aquele salário, aquele valor não tem mais como retornar, porque era um bálsamo, era um líquido, era um perfume. Então aquilo caiu no chão, já era, não tem como se aproveitar. É como se você pegar o salário de um ano seu, pegar aquele montão de dinheiro e acender uma fogueira e tacar tudo dentro. Ele não vai retornar. Ou seja, ela fez um investimento em Jesus. E Judas ficou incomodado com a atitude daquela mulher. E quando Judas fica incomodado, você vê Jesus repreendendo Judas. Sabe por quê? É a generosidade. Sabe, irmão, uma coisa que agrada a Cristo é a sua, é a minha generosidade. Eu tenho certeza que Jesus não fez os cálculos para saber quanto valeria aquele perfume, aquele bálsamo que Maria lançou aos seus pés. Mas Judas, sim. Por que ele fez? Porque ele não tinha um coração generoso. Quando nós não temos um coração generoso, nós fazemos conta do que nós deixamos de ter. Ele deixou de ter aqueles 300 denários na sua bolsa. Por quê? Porque ele não tinha um coração generoso. Eu não tenho dúvidas de quem se incomoda com a generosidade de alguém. É alguém que está agindo ou que tem uma ação contrária à generosidade. E aqui nesse caso o texto nos diz, e nós vemos nisso, que Judas era ladrão. Então, ou seja, ele tinha um coração contrário à generosidade. Então, quando alguém se incomoda com a generosidade do outro, ele tem um coração, ele está ao contrário, ele tem um coração duro.
Esses dias, eu vou contar um testemunho mais tarde, mas esses dias eu não estive em São Paulo, eu estive em Goiânia desde quarta de madrugada. E eu não vi uma cena, mas eu fui informado de uma cena que impactou um homem de Deus, pela generosidade de um outro homem de Deus. Generosidade falando de dinheiro. Esse homem recebeu uma grande oferta, uma oferta de um valor assim significante, e um outro homem de Deus foi abraçar ele, e quando foi abraçar esse homem pegou esse montante sem contar, sem saber o quanto tinha. Ele pegou esse montante, colocou no bolso do blazer e falou: isso aqui é para você tirar férias de um mês, você, sua esposa e seus filhos, e não importa o quanto você vai gastar, gaste tudo. Aquele homem, ele não tirou aquele montante do bolso, ele ficou pasmo assim, parado, e falou: tá bom. Ele falou: gaste tudo. E com certeza era um montante assim, de uma grande expressão. Mas por quê? Porque ele tem um coração generoso. Tem um coração generoso. O DNA de Cristo, ele corre nas suas veias, irmão. O DNA de Cristo, ele corre nas minhas veias. O DNA de Deus, ele corre nas minhas veias. Então, num determinado momento, nós vamos ter que escolher, como Judas. Judas, ele seguia a Cristo, mas ele não escolheu servir a Cristo. De que maneira vamos servir? Falei isso a semana passada. De que maneira nós vamos servir? Muitos personagens da Bíblia provaram suas generosidades extravagantes. Na construção do tabernáculo, o rei Davi ofertou o seu tesouro pessoal. Você pode depois buscar lá, você vai ver em 1 Crônicas 29, a partir do versículo 1. Eu comecei ontem de madrugada, era 3 horas da manhã, fazer uma pesquisa, e eu fiquei pasmo, e eu não consegui, minha calculadora não deu número suficiente. Aí eu fui pesquisar, e a Bíblia diz que na construção do tabernáculo, o rei Davi resolveu ofertar do seu tesouro pessoal, ou seja, da sua conta bancária, 105 toneladas de ouro puro e 245 toneladas de prata refinada. Aí eu fui fazer uma soma aproximada que deu 22 bilhões. 22 bilhões de reais. Essa foi a oferta em que Davi fez a sua oferta pessoal da sua conta bancária. Ao todo, eles arrecadaram quase um trilhão, porque foram mais 770 bilhões do tesouro real, ou seja, do palácio, e mais 34 bilhões dos líderes e do povo daquele lugar. Por que eu estou te dando esses números impressionantes? Para nós entendermos o DNA da generosidade que corre nas nossas veias. Aí nós vamos depois um pouquinho mais para frente, e nós vemos o que? Num determinado momento, nós vemos uma viúva. Aí nós vemos uma viúva que dá 2 únicas moedas. Davi rebentou, deu mais de 22 bilhões. Aí vem uma viúva e lança 2 moedas no gasofilácio. Agora, sabe o que é impressionante? É que essa oferta dessa viúva, ela foi tão generosa, extravagante, como a de Davi. Porque Deus não olha os números, Ele olha o coração generoso. A Bíblia diz que aquela viúva só tinha 2 moedas, e as únicas 2 moedas ela deu. Tenho certeza que Davi devia ter 3 vezes esse valor. Mas a viúva ela deu as 2 moedas, ou seja, a oferta daquela viúva ela foi extravagante. Porque o que é poderoso, sabe, é que a extravagância da sua generosidade não tem nada a ver com o valor, e sim com o seu coração. Você consegue entender? A extravagância da sua generosidade, do DNA que corre nas suas veias, não tem a ver com valores, mas tem a ver com o meu e com o seu coração. Amém? O segundo ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é a extravagância. Jesus é o extravagância na generosidade. Ele é a própria extravagância. 2 Coríntios 8:9 diz: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, eu e você, ou vocês, se tornassem ricos. Então a extravagância de Jesus, ou Jesus é a própria extravagância, porque ele sendo rico, ele se fez pobre, por amor a mim e amor a você, e por meio da sua pobreza, eu me tornasse rico.
Ou seja, o que está dizendo aqui a palavra de Deus? Que nós éramos pobres. Você não é pobre. Quando alguém fala, você fala, eu sou rico. Eu sou muito rico, porque o DNA que corre nas minhas veias é o DNA de Deus. Então nós éramos pobres, mas Jesus nos tornou ricos. Por quê? Porque Ele se fez pecador e nós nos tornamos remidos nele. Posso ouvir glória a Deus? Essas 7 pessoas que vão passar pelas águas, elas deixaram a pobreza do mundo de lado. Elas deixaram a pobreza do mundo de lado e decidiram mergulhar nessa simples água para se tornarem herdeiros, para fazer uma declaração de fé pública, de que elas reconhecem que se tornaram remidos em Cristo Jesus. Amém? Elas reconhecem que se tornaram remidos. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento, 2 Coríntios 8, 1,4 continua. Queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia no meio da mais severa tribulação. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram e insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Então, ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo que o que eu e você precisamos para ser generoso é ter alegria. Nós estamos para ser generosos, é ter alegria, é nós participarmos, é nós termos o privilégio de reconhecer que o nosso Deus já preparou tudo para mim e para você. Para mim e para você. Então você vê aqui nesse texto que aqueles homens, aquela igreja, ela era muito pobre, mas elas faziam questão de participar na assistência dos santos, de ajudar uns aos outros, mesmo achando que era extremamente pobre. E elas faziam o quê? Com alegria. Sabe que uma das maiores dificuldades nossas é nós termos alegria na nossa generosidade. Alguns dão por obrigação, outros dão por intimidação. Mas o que Deus espera de mim e de você, com o DNA dele, é nós sermos alegres, é nós sermos felizes na nossa generosidade. Então o que eu e você precisamos para ser generoso é ter alegria. E não nos sentirmos constrangidos em relação ao que Deus fez ao nosso favor. Tem pessoas que se sentem constrangidas. Por quê? Porque tem dificuldade de reconhecer a generosidade de Deus. Quem é generoso entende o privilégio que tem. Sabe, irmãos, quando nós tivermos o nosso coração generoso, eu estou falando aqui em todas as áreas, nós estamos falando aqui em todas as áreas, generoso com a sua esposa, generoso com os seus filhos, generoso com a sua liderança, generoso com a igreja, generoso com a sua igreja, generoso com o seu patrão, generoso com aqueles que prestam serviço com você, generoso com os vizinhos. Quando nós decidimos ser generosos, é porque nós entendemos o privilégio que nós temos. Sabe o privilégio que você tem? É você ser filho do Deus Altíssimo. O privilégio que você tem é Cristo ter morrido na cruz. O privilégio que você tem é tudo que você tem hoje, é dado de graça. É dado de graça. Corre nas suas veias o dele. Nós deveríamos entender isso muito bem. Isso deveria ser algo que quando você decidiu entrar numa igreja cristã, aceitar Jesus como seu Salvador, quando você decidiu passar pelas águas como esses 7 que vão passar, nós deveríamos entender que para Deus o nosso dinheiro não faz diferença. O meu dinheiro não faz diferença. O seu dinheiro também não faz diferença para Deus. Tá? Para Deus não faz diferença. Mas o que faz diferença para Deus é o meu coração. O que faz diferença para Deus é o seu coração. A única coisa que você pode dar para Deus é o seu coração. Então o que faz a diferença para Deus é o meu coração. Por quê? Porque Deus deseja que sejamos generosos em tudo que nós temos. E nós vamos ser generosos em tudo que nós temos quando nós convertemos, ou quando nós decidimos, ou quando nós escolhemos servir a Deus de coração. Amém? Deus deu o seu Filho Jesus para os pobres, para nós, para mim, e nos tornamos ricos nele. Deus tem um prazer quando agimos em favor dele com generosidade. Sabe por quê? Porque ele vai ver o DNA dele na minha e na sua vida. Quem é pai aqui? Eu sou pai, né? E quando eu vejo atitudes do meu filho, decisões do meu filho, né? Gestos do meu filho, que é literalmente aquilo que eu faria se estivesse no lugar dele, ou aquilo que eu ensinei, eu fico muito feliz. Por quê? Porque é o meu DNA. Porque é o meu DNA. Todo pai quer que o filho manifeste o seu DNA.
Todo pai quer que o filho manifeste o seu DNA. Então, quando Deus vê em você, que você age com generosidade, isso alegra o coração dele. Por quê? Porque ele vê em você o seu DNA. Ele vê em você o DNA dele. Ele vê em você a morte de Cristo. E na oferta extravagante, nós demonstramos o nível de nossa gratidão em relação a tudo que Deus representa para nós. Por que Davi deu aquela oferta extravagante? Mais de 21 bilhões. Sabe por quê? Porque ele reconheceu de que tudo que ele tinha, de que tudo aonde ele chegou a ser o rei de Israel, na posição de se assentar no trono, tudo veio de Deus. Tudo veio de Deus. Se você for ver a história dele lá no início, ele cuidava das poucas ovelhas do seu pai, nem ovelha ele tinha. A Bíblia diz que ele cuidava das poucas ovelhas do seu pai. E depois de alguns capítulos para frente, você vê um camarada que cuidava das ovelhas do pai, que era meio que esquecido lá no meio da montanha do deserto, ele sacar da sua conta bancária mais de 21 bilhões e ofertar para a construção da casa de Deus. Por quê? Porque um homem como esse, ele reconheceu de que tudo que ele tinha veio de Deus, não veio de esforço próprio de Davi. Amém? A nossa generosidade é medida pelo nível de extravagância que o nosso coração é capaz de realizar. 1 Coríntios 10:13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhe providenciará um escape para que possam suportar. Então, irmãos, entenda algo: Deus, Ele tem o propósito sempre de sustentar você. Não importa o que você está passando, não importa aquilo que possamos passar, mesmo sendo tentado, Deus nos dá um escape para suportarmos. Sabe que muitas vezes você fala: pastor, eu não vejo esse escape na minha vida, pastor, eu não vejo essa direção na minha vida. Sabe por quê? Porque você não crê que Deus está no controle da sua vida. Você não crê que Ele está no controle, de que tudo pertence àqueles que amam a Deus e que Ele vai providenciar um escape para você. Então, quando nós não cremos, nós tentamos resolver as nossas dificuldades, os nossos problemas pela nossa mão, pela força do nosso braço, pela nossa inteligência. Por quê? Porque nós não cremos. Porque nós não cremos. Então, quando nós não cremos, nós não descansamos no Senhor. Entenda, Ele é fiel. Não importa aquilo que você passe. Amém? Eu ia contar esse testemunho um pouquinho mais para frente, mas o Espírito Santo está me incomodando de contar agora. Eu estou falando da fidelidade de Deus. Amém? 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 Eu estou falando da fidelidade de Deus. Eu estou falando que Deus providencia um escape na sua vida, quando você sabe que você depende de Deus. Eu acabei de ler um texto que diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar, mas quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que possam suportar. Deus é fiel, não importa o que passamos, né? Ele sempre vai nos dar um escape. Antes de eu continuar aqui, esse testemunho vai estar lá no fim, mas eu quero contar agora. Olhe para mim aqui. Como eu disse há pouco, isso para mim, eu tive uma revelação de que foi a mão de Deus, um pastor que acabou abrindo os meus olhos. Os irmãos sabem, acabei de falar que quarta-feira de madrugada eu fui para Goiânia e voltei sábado. E na ida, eu perdi o controle e coloquei mais coisas do que eu deveria na minha mala. Fiz uma mala pequenininha, eu sempre levava um malão. Já faz dois anos, 2 conferências que eu viajo com uma malinha, porque agora tem lá o tamanho, o peso, etc e tal. Então estou levando a malinha menor que eu tenho, ano passado foi de boa, e esse ano eu perdi o controle. Esse ano alguma coisa me seduziu, que eu saí da minha esfera, e coloquei muito mais. Eu cheguei, mas coube tudo na mala. Como assim? Eu sentei em cima, eu apertei, eu pisei, eu pulei, e fechei a mala. E fui com aquela mala para o aeroporto, chegou lá, a menina tentou pôr naquela caixinha, porque passa o tamanho, só que ela estava toda estufada que não passava. Ela falou assim: não, mas tem uma cortesia, você pode embarcar a cortesia. Só que a cortesia é 10 quilos. Quando eu coloquei lá, a moça falou: ih, passou dos 10 quilos. Eu falei: sério, moça? Uma malinha dessa? Falou: passou dos 10 quilos.
Eu falei, quanto é? Acho que era 140 e pouco, não me lembro o valor. Ela falou assim, mas faz o seguinte, se você quiser, você tira algum dos pertences e até dar 10 quilos. Eu falei, pode isso? Aí meu sobrinho falou, pode, tio. Eu tenho aqui uma mochila. Aí ele tirou um sapato meu, tirou o meu blazer, né? E sei lá, mais alguma coisinha, colocou na mochila, mas a mochila dele parecia que ia estourar. Aí a moça falou, agora põe aqui. Aí eu coloquei lá, deu 10 quilos, 9 quilos e pouco. Ela falou, agora está dentro do limite. Aí ela olhou para ele assim, falou, mas ele vai carregar tudo assim? Aí eu olhei para ele, ela falou assim, não, põe tudo de volta. Eu falei, e aí o peso? Ela falou, eu dou uma bonificação para você. Aí eu coloquei tudo de volta na mala, ela embarcou a mala e me deu uma bonificação e eu não paguei o peso, o excesso, amém? E fui viajar, participei da conferência. Aí na volta eu tive que voltar mais cedo. Eu ia celebrar um casamento, por sinal foi bênção demais. E eu voltei antes do término, eu e outro pastor. Aí nós chegamos no aeroporto, aí você vai viajar, eu compro livro, eu compro agenda, eu compro isso, eu compro aquilo, e as roupas vão ficando sujas, eu faço uma bola e jogo dentro da mala. Para levar vai tudo bonitinho, para voltar, volta tudo escândalo. Aí eu falei para o pastor, essa mala vai me dar prejuízo na volta, porque está estufada. E tinha mais 2 sacolas de mão, ele falou, a minha também, está cheia de livro, não vai passar. Eu falei, nós vamos ter que pagar. E beleza, pegamos o Uber e fomos para o aeroporto. Estou te contando tudo isso para você entender, né, como Deus te dá um escape. Eu não orei para não pagar, eu ia pagar numa boa, sem problema nenhum, né? Mas eu cheguei no aeroporto e perdi o voo. Nunca me aconteceu de perder o voo. Eu perdi o voo, cheguei lá, era 40 minutos antes, né? O Uber atrasou, pegou trânsito, chegamos 40 minutos antes, quando fomos fazer, estava na fila, fazer o check-in, não tinha feito ainda. Pá, encerrar. Aí a moça da fila falou, está encerrado. Eu falei, como moça, está encerrado? Ela falou, está encerrado, encerramos mais cedo hoje porque mau tempo em Guarulhos. Eu falei, e agora? Ela falou assim, agora você vai ter que ir lá na loja, na empresa. Eu fui na loja, a primeira moça que veio, está encerrado. Voo das 9h50 está encerrado. Eu falei, e aí? Ela falou assim, só amanhã. Aí eu olhei para o pastor, aí depois fui para o guichê 2, o cara falou, qual o seu nome? Eu falei, Helena. Está encerrado. Eu falei, agora? Ele falou assim, podemos tentar colocar você amanhã. Aí veio um rapaz, e esse rapaz, o que está acontecendo aí? Aí eu falei, perdi o voo. Ele falou, voo de que hora? 9h50. Eu falei, entra aí. Ah, está encerrado, encerrou para São Paulo, a gente não pode fazer nada. Eu falei, e aí? Ele falou, só amanhã, às 10h e pouco. Eu falei para ele, moça, tem um casamento que eu vou celebrar. Ele falou, isso é algo importante. Eu posso tentar te colocar nos das 10h e pouco da meio-dia. Tá bom? Mas eu não te garanto. Aí veio uma moça, essa é uma moça diretora de escola. Tem alguma diretora de escola aqui? Glória a Deus que não. Diretora de escola. Quem estudou quando era criança dentro das diretoras de escola? A minha dava medo, né? A minha dava medo. Eu olhava para ela assim, dava medo. Aí chegou uma diretora de escola, que não era diretora de escola, mas tinha uma cara de diretora de escola. Ela chegou na porta. O que está acontecendo aí? Eu baixei a cabeça, né? Eu, o pastor lá, aí o rapaz disse, não, eles perderam o voo, e não tem mais, vai voltar, e encerramos mais cedo, e ontem já não teve voo, por causa do mau tempo em Guarulhos, então ficou muita gente no hotel, então nós estamos dando preferência para o hotel e tal, mas ele tem um compromisso muito importante. Aí ele falou, já fizeram o check-in? Eu falei, não. Ele falou, tem mala para despachar? Eu falei, eu tenho aquela ali, ele tem aquela, e esse monte de sacola. Ele falou, não vai passar, não vai dar. Dá para encaixar ele quando? Amanhã. Aí o rapaz falou, mas ele tem um compromisso importante. Ela olhou para mim assim, olhou para as malas, olhou para mim e falou, você é uma delas, né? Aí ela falou assim, vem comigo. Ela falou, mas 3 malas não dá para embarcar. Aí ela olhou para mim de novo e falou assim, eu dou um jeito, vem comigo. Aí nós saímos caminhando naquele aeroporto, ali em Goiânia, Santíssimo Velho, sobe daqui, sobe dali. Aí passamos aonde pega a mala, ela falou, está comigo. Passamos no outro guichê, ela falou, está comigo. Passamos onde passa o coisa, ela falou, está comigo. E aí, não está comigo, não pesou mala, não pediu nem meu nome, não pediu RG, não mostrei documento, e ela só dava a crachazada, está comigo, está comigo, está comigo. Daqui a pouco ela me colocou dentro do avião, colocou a minha bagagem, as minhas, um monte de mala lá em cima, a do outro pastor lá em cima, falou, essa é a tua poltrona, essa é a tua poltrona. Boa viagem, bom compromisso. E uma salva de palmas para o Senhor, irmão. Eu tinha pedido um voo das 9h50, eu ia pagar um excesso de peso danado, que eu não tinha dúvida que eu ia pagar. Tinha perdido o voo,
Não tinha nenhum lugar, o voo estava lotado, porque eles pegaram pessoas que estavam no hotel do voo do dia seguinte, do dia anterior. Eu tinha perdido, já tinha descartizado. Eu não falei nada. Eu não falei para ela, eu sou pastor. Eu não falei para ela, você tem que dar um jeito. Eu não falei para ela, eu não posso perder meu compromisso. Eu não falei nada, eu só falei que tinha um compromisso importante. Ela me tirou lá do guichê e me colocou dentro de um avião. Sem perguntar o meu nome. Ela não sabe o meu nome. Eu não tirei ticket de passagem, não tirei nada. Na hora de você passar por aquelas mocinhas lá que passam e pegam seu documento, também não pegaram nada. Tinha dois assentos no avião, nós completamos. Eu sentei, aí o moço fechou a bagagem, o avião deu partida. Cheguei aqui 5 minutos antes do previsto que ia pousar. Sabe, irmão, sem pagar o excesso de bagagem, sem tirar ticket, sem nada. Agora, você fala que não é provisão de Deus. Deus sempre te dá um escape. Ah, pastor, você não queria pagar? Eu ia pagar, já estava consciente. O meu problema não era pagar. O meu problema era o voo que eu tinha um compromisso. Sabe? Então Deus, Ele sempre te dá um escape. Sabe? Não importa, não adianta você tentar resolver as coisas da sua maneira, gritar, esbravejar, sabe, plantar bananeira, fazer um escândalo. Não ia adiantar eu fazer nada disso naquele aeroporto, nada ia resolver a minha situação. Eu fiquei quieto, eu deixei Deus agir por mim. Então qual é o meu e o seu problema? Muitas vezes nós queremos agir por nós mesmos. Muitas vezes nós queremos resolver as nossas dificuldades, os nossos problemas na força do nosso braço, na inteligência. Muitas vezes nós queremos resolver. Muitas vezes nós achamos que nós podemos fazer alguma coisa. Muitas vezes nós achamos que nós somos o cara, que nós temos algum nível de autoridade. Não, você não tem nada. Talvez se eu quisesse gritar lá, fazer um escândalo lá, exigir o gerente, o diretor, talvez eu estava lá até hoje. Mas eu simplesmente baixei a cabeça e fiquei quieto. E Deus fez o que Ele tinha que fazer para honrar o Filho de Deus. Amém? Amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus sempre prepara para você. Talvez você pergunte por que Jesus escolheu um ladrão para ser tesoureiro. Eu já fiz essa pergunta. Jesus era Deus, sabia de todas as coisas, sabia que Judas roubava e que Judas ia roubar. Por que Jesus escolheu Judas para ser o tesoureiro? Vai dizer que você nunca fez essa pergunta. Eu já fiz essa pergunta. Aí o Espírito Santo me respondeu: Jesus quis dar uma oportunidade para Judas reconhecer a sua fraqueza. Sabe o que Deus quer fazer contigo? Ele quer te dar uma oportunidade para você reconhecer a sua fraqueza, para você reconhecer a sua limitação, para você saber até onde você pode chegar. Eu só posso ser aqui, eu só poderia chegar naquela fila do aeroporto, chegar naquele check-in e falar: eu perdi o voo. Esse era o meu limite. Eu reconheci a minha fraqueza. Aí me falaram: e se você não pudesse? Eu ia pegar o celular do pai da noiva e falar assim: ó, Cezinha, arruma um outro pastor aí, que eu não vou estar aí não. Era o que eu ia poder fazer. Era o que você ia poder fazer. Então o que Jesus decidiu fazer para Judas? Dar uma oportunidade de ele reconhecer a sua fraqueza. Quando Deus te coloca numa situação de dificuldade, Ele quer que eu e você vejamos as nossas fraquezas e Ele nos ajuda a suportar as tentações. Por quê? Desde que não tivermos um coração egoísta como Judas teve. Judas teve um coração tão egoísta que ele não conseguiu reconhecer, não conseguiu enxergar a graça e a bondade de Cristo na vida dele. Ele não conseguiu enxergar a generosidade de Jesus. Olha só, Jesus sabia que o cara era ladrão. Ele ainda pegou esse ladrão e deu para controlar, para ser o caixa, para ser o tesoureiro da bolsa, ou seja, de todos os recursos dele. Quem aqui colocaria um ladrão para administrar a sua empresa, as suas finanças? Ninguém. Jesus pegou ele e falou assim: você vai ser o meu tesoureiro. E eu não vou controlar nada, eu vou confiar em tudo. Por que Jesus fez isso? Para Judas reconhecer a sua fraqueza e se arrepender. Então, ele sempre coloca na minha e na sua vida algo para nós reconhecermos a nossa fraqueza e a bondade dele. Mas nós não podemos ter um coração egoísta como Judas teve. Amém? Terceiro ponto: Deus recompensa a generosidade.
Marcos 14:9 diz assim: eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, ou seja, o terceiro ponto do DNA da generosidade é que ele recompensa a sua generosidade. Então Jesus declara que tudo o que foi feito será contado para a memória de quem? Para a memória de Maria. Ou seja, até aquilo que Maria fez, até os dias de hoje, até onde foi falado, até onde for lido o Evangelho, a palavra de Deus, vai ser contado em memória dela. Quem foi Maria? Aquela que teve uma generosidade extravagante, que lançou aos pés de Jesus um ano de salário sem recuperação. Ou seja, Maria sempre será lembrada como a recompensa da sua generosidade, ou por recompensa da sua generosidade em relação a Jesus. Por quê? Porque Maria era uma pessoa grata. Quando eu e você somos gratos a alguém, vamos tirar Deus de sempre, vamos tirar